Olá, meu nome é Ariane, sou estudante de administração pela Universidade Federal de São Carlos e venho, por meio desta, apresentar o artigo científico elaborado por mim em conjunto com a professora orientadora Isabel Cristina Sartorelli, com o título de pesquisa Impairment Test versus Amortização Sistemática, uma análise sobre a contabilização do goodwill adquirido. O objetivo dessa pesquisa é estabelecer uma base comparativa entre o Impairment Test, atual tratamento do goodwill adquirido em combinações de negócios, com o anterior método de amortização sistemática, vigente no Brasil até 2009, a fim de estudar as características que capacitam o atual método como aquele que melhor traz a fidedignidade informacional à contabilização do goodwill. Esse estudo se justifica e tem sua relevância pelas mudanças das normas que regem o tratamento contábil do goodwill e pela tamanha divergência de opiniões sobre qual seria o método mais indicado para sua contabilização. Então, trazendo um pouco do cenário de pesquisa, vamos começar falando pelo Impairment Test. O Impairment Test, pautado pelo CPC 15R1, em alinhamento com o IFRS 3, se baseia no método de análise de perda do valor recuperável do ativo. Nesse modelo, de acordo com Heyman & Smith 2010, o goodwill pode se manter intacto no balanço patrimonial da controladora por um longo período de tempo indeterminado, ou pode ser baixado gradativamente ou mesmo em uma única vez, caso não esteja mais gerando caixa suficiente para que o valor recuperável da unidade geradora de caixa da qual ele pertence seja maior do que o seu valor contabilizado. Já a amortização sistemática, pautada pela instrução da CVM 247, estabelecia a amortização do goodwill pelo prazo e proporção dos resultados projetados de ganhos futuros da entidade adquirida, considerando um período máximo de 10 anos para a amortização total. Nesse modelo, o goodwill assumia uma característica de um ativo intangível de vida útil definida em até 10 anos, indo contra a orientação pelo autor Martins 2002 de que o goodwill é um ativo intangível de vida útil não definida ou limitada, uma vez que a determinação das partes que o constituem e dos benefícios econômicos que estão a ele incorporados são de considerável complexidade de estimativa por medida de tempo. Agora, vamos falar um pouco sobre a forte relação existente entre goodwill e superlucros de uma companhia. Para Hendrickson e Van Breda 2010, o goodwill é o valor presente de lucros futuros esperados, quando uma companhia atinge a capacidade de retorno sobre o investimento superior à taxa de retorno normal de empresas da mesma linha de negócios, gerando assim superlucros. E para Smith 2002 e Udícebo 2009, o goodwill surge quando da capacidade da entidade em gerar lucros futuros que superem o custo de oportunidade do investimento realizado. Dessa forma, o nosso método de pesquisa se divide em debate sobre o tema com base na fundamentação teórica e um estudo de caso real de aquisição de uma empresa no Brasil que gerou goodwill. Utilizamos o caso de aquisição da Bertin pela JBS em 2009, que gerou um goodwill de 9,07 bilhões. Esse estudo de caso permitiu, primeiramente, uma análise do impacto do anterior versus atual método contábil, e, após, permitiu a tentativa de trazer a relação do goodwill com o superlucro com base nesse caso real. Utilizamos como medida de lucro médio o retorno pago pelo mercado financeiro em investimentos de médio e longo prazo, estabelecendo uma relação de custo de oportunidade. Consideramos a taxa de 7,88% ao ano, sendo a média histórica do ano de 2010 a 2019 das taxas CDI e IPCA.
Acima dessa taxa, poderia-se dizer que a companhia estaria obtendo superlucros, e esses superlucros poderiam ser o valor a ser amortizado aos finais dos períodos. Assim, eliminando a definição de um prazo para sua total amortização, pois superlucros maiores levaria a maiores valores para se amortizar, porém, se contrário, valores menores. Através do debate teórico, tivemos como resultados alguns pontos. O primeiro é que a amortização com prazo definido realmente é inapropriada para com a essência contábil do goodwill, ao estipular um tempo de vida útil a esse ativo. O segundo ponto é que o impairment test traz realmente maior fidedignidade contábil, porém ainda não é pacífico quanto à real relevância das informações por ele trazidas aos usuários de interesse. E como terceiro ponto, é que o goodwill é um ativo que pode ser melhor descrito como um direito de exploração que é obtido pela companhia na compra de outra. Outro ponto debatido é que o goodwill é um item patrimonial da tipologia ativo, porém seria de espécie despesas antecipadas, pois estamos falando aqui de um direito de exploração. A companhia adquirente estaria obtendo um direito de explorar aquele ativo e gerar futuras receitas, que, consequentemente, em contraste, geraria futuras despesas. E sendo despesas antecipadas, o tratamento adequado, contabilmente, seria a apropriação sistemática ao resultado do exercício, conforme fosse sendo verificada a utilização, o consumo que lhe deu a causa. E para essa apropriação, uma proposta seria a baixa gradual do goodwill contra os superlucros, o que eliminaria a definição de prazo para a total amortização, uma vez que a velocidade da amortização dependeria exclusivamente da capacidade de geração de superlucros pela adquirida. Agora, trazendo os resultados do estudo de caso da JBS, analisamos que o montante de 9,07 bilhões se mantém o mesmo no balanço patrimonial da JBS desde o ano de 2010, ou seja, não sofreu nenhuma redução por teste de impairment. E se a técnica da amortização sistemática ainda estivesse vigente no país hoje, haveria-se uma amortização de 907 milhões ao ano, considerando o ano de 2010 até 2019, 10 anos. Já pela teoria defendida do superlucro, a estimativa de amortização total do goodwill adquirido seria de 11 anos. O presente estudo, um ensaio teórico em desenvolvimento, veio propor uma contribuição para a Academia Contábil Brasileira. Talvez, pela métrica do superlucro, se consiga uma manutenção contábil com um curso natural em favor dos superlucros atingidos, e assim trazendo uma visão mais realística e informacional, pois baixas maiores ou menores indicarão as variações de resultados daquela empresa. Mas ressalta-se aqui novamente que essa é uma proposta ainda em desenvolvimento, pois existem muitos pontos a serem melhorados, como, por exemplo, a inserção de uma taxa mais concisa. Para futuras pesquisas, propõe-se um aprofundamento da relação do goodwill com superlucros, com uma definição de taxa mais concisa, e, além disso, poderíamos estender esse estudo, em um outro momento, para o ágio interno, partindo da perspectiva de que talvez o superlucro seria um componente essencial para a sua fundamentação, e assim, eliminando o argumento de que o goodwill somente é possível de ser mensurado e reconhecido em uma operação de compra e venda. Muito obrigada a todos!